Então nós fomos encaminhados para o hospital e quando chegou lá os médicos, veio um monte de médicos e já saíram correndo com ele, que ele já não estava mais enxergando. E eles correram para fazer uma tomografia. E quando eles fizeram essa tomografia, eles já viram que era grave, que era gravíssimo, que tinha um coágulo que estava espremendo o cérebro dele. E a médica que atendeu ele, ela ficou desesperada e saiu correndo atrás da cirurgiã que estava indo embora, que o plantão dela tinha acabado. Ela só tinha ido lá aquela noite fazer 3 cirurgias. E acabou essas cirurgias, ela já estava indo embora. E quando a médica chegou lá no estacionamento, ela já estava abrindo a porta para entrar dentro do carro para ir embora. E ela falou assim: doutora, nós precisamos da sua ajuda. Chegou um menininho aqui, ele está muito mal e ele precisa da ajuda da senhora. Por favor, eu prometo que vai ser a última cirurgia que a senhora vai fazer hoje à noite. E prontamente ela já aceitou, já subiu, ligou para a filha dela falando que ia chegar mais tarde, que chegou um menino em estado gravíssimo que precisava ser cuidado. E o meu esposo estava lá e ouviu ela falando isso ao telefone, ela não viu que ele estava lá. Naquele momento ele viu que era muito, muito grave. E aí ela falou: não tem ninguém da família, da criança aqui? Aí os outros olharam e falaram: esse é o pai do garoto. Aí ela falou assim: eita. Ela falou assim: então, você já ouviu o que eu falei? O seu filho está em estado gravíssimo. Ele está com coágulo no cérebro, que esse coágulo está pressionando o cérebro dele. E nós iremos fazer uma cirurgia muito delicada. Então a gente já vai te preparar que ele pode ficar cego, pode ficar tetraplégico, ou ele pode até morrer na cirurgia, porque é um caso muito grave. Tá bom. Aí eu vim embora, né? Eu não tinha mais condições, meu cérebro não estava conseguindo raciocinar naquele momento. Falei: eu vou para casa, que em casa eu vou sentir melhor, que lá eu tô orando. E eu vim para casa e ele começou a cirurgia umas 8 horas. A cirurgia demorou até meia-noite. E a expectativa para quando ele acordasse era ele ficar entubado, né? Porque ele teve traumatismo craniano, então quando o paciente faz a cirurgia e acorda, o normal para eles é ficar entubado até para ir recuperando e tal, para não ficar agitado. E quando ele acordou, meu esposo estava lá e aí a médica falou: quem é esse homem? Aí ele falou assim: é o meu pai. E naquele momento eles chamaram a ortopedista lá para vir examinar ele. E ela começou a fazer exames nos olhos, né, que eles esperavam que ele ficasse cego. E quando ela examinou ela falou: meu, ele não tem nada, ele não tem nenhuma sequela. Ele fez essa cirurgia e não tá com nada, ele tá normal. E aí passou, né, ele teve que ficar lá para ficar tomando os medicamentos, porque ele sentia muita dor, era muita dor de verdade, ele chorava de dor, que os remédios quase não faziam efeito. E aí ele ficou os dias, aí quando chegou no domingo, a médica foi visitar ele, né, porque ele tava com um dreno na cabeça para tirar o resto do sangue. E quando ela olhou para ele, ela não acreditou. Ela olhou para ele, ela ficou sem palavras. Ela tirou o curativo da cabeça dele, né, tirou o dreno, tampou o curativo e ficou lá falando com meu marido que não tinha palavras, que o Pedro estava bem, tanto que ela deu alta para ele, ela falou: ele tá bem, não tem porquê eu não dar alta, ele tá bem. E foi embora. Só que quando ela chegou na porta, aí ela voltou e falou assim: meu, vou ter que tirar uma foto disso, eu vou ter que guardar isso comigo, porque é uma coisa inacreditável. E aí ela tirou essa foto e foi embora. E todos os dias
iam pessoas lá ver ele. As mesmas pessoas que atenderam ele, viu o estado que ele estava, elas ficavam indo lá no quarto e falavam: meu, você nasceu de novo, você é um menino muito forte, Deus te abençoou, você ganhou um presente de Deus. E eles não tinha previsão de quando ele ia vir embora. A gente perguntou: e aí, quanto tempo ele vai ficar aqui? A médica falou: então, seu filho fez uma cirurgia muito delicada, ele vai precisar ficar aqui no hospital, porque ele precisa ser cuidado, ele precisa ser observado, como ele vai reagir, se vai vir alguma coisa, ele precisa fazer fisioterapia. E é sem data de ir embora, vai ficar aqui eu quero que ele fique aqui por um bom tempo. Ela falou com essas palavras: eu quero que ele fique aqui por um bom tempo para eu cuidar dele. E aí, quando foi no dia 11, foi o dia que ela foi lá, né? Que eu me atrapalhei e inverti. Foi no dia que ela foi lá. E aí foi quando ela viu que ele tava bem, ela falou: meu, não tem por que segurar ele aqui. Eu vou dar alta para ele. E aí vocês verem com o médico da UTI se ele também vai dar alta, porque da parte neurológica eu estou dando alta. Então, para mim, ele já pode ir para casa. Não tem por que ele ficar aqui, que ele tá bem. E aí os médicos vinham, porque os médicos não acreditavam que ele estava bem. Aí foi alguns médicos lá ver ele, ficava conversando com ele, até tiraram o remédio que ele estava tomando para sentir dor, para ver se ele estava bem mesmo. E aí ele não sentiu nada, ele ficou o dia inteiro sem sentir nada. E aí o médico chegou para mim e falou: mãe, eu vou mandar seu filho para casa. Não tem por que eu segurar ele aqui dentro desse quarto, ele tá bem. Então amanhã vocês vão para casa. Aí quando foi dia 12, a gente veio embora. E quando eu começo a falar isso, eu fico sem palavras, porque eu vi como meu filho estava. Mesmo Deus falando naquele momento que estava com a gente é carne, a gente teme, né? Então, eu vi como meu filho estava e para mim Deus ia levar meu filho. Ia levar porque ele estava muito mal. Ele reclamava de muita dor, era uma dor insuportável. E ele reclamava de muita dor no abdômen e ele começou a vomitar sangue. Então, eu vendo tudo aquilo, para mim era muito difícil. Mas em nenhum momento eu questionei a Deus. Em nenhum momento eu fiquei desesperada, tipo, descabelando. Eu fiquei preocupada como mãe que não quer perder um filho. Mas em momento algum eu culpei Deus pelo que aconteceu. Em momento algum eu perguntei o porquê. Eu só falava: Deus, se o Senhor for levar o meu filho, pode levar, só não deixa ele sofrer. Ele não deixa meu filho ficar aqui sofrendo, porque ele está sentindo muita dor. Então, se o Senhor for levar, pode levar. Só não deixa ele ficar sofrendo. E para a honra e a glória do nosso Deus, o meu filho está bem. Bem até demais. Tanto que chegou em casa já querendo fazer bagunça. A gente tem que ficar segurando ele, brigando toda hora, porque ele ainda está em recuperação. Ele não pode correr, ele não pode gritar, ele não pode fazer muita coisa assim que esforce. Mas nós somos muito gratos a Deus, porque Deus nos deu um grande milagre. Ele nos deu a oportunidade de estar com o nosso filho novamente. E nós somos muito gratos a Deus e por todas as pessoas que oraram por nós, porque foram muitas pessoas mesmo, pessoas que nós nem conhecemos, pessoas de fora do Brasil. Nós podemos ver um carinho muito grande pelas nossas vidas. E nós somos muito, muito gratos a isso, por esse grande milagre. Eu não sei você, mas eu nunca vi alguém que teve traumatismo craniano, que passou por uma cirurgia delicadíssima, que a perspectiva dos médicos era para ele ter sequelas, era para ele ficar cego, era para ele não andar ou mesmo ter morrido. E em 5 dias vim para casa. Eu não conheço. Se você conhece, que bom, mas eu não conheço. Alguém que passa por tudo isso e em 5 dias se recupera e vem para casa. Já está querendo fazer tudo de novo. Então nós somos muito gratos a Deus e nós reconhecemos isso. E ele reconhece, ele tem 8 anos, mas ele reconhece que Deus fez um grande milagre na vida dele e ele falou que depois vai falar sobre isso. Ele está um pouquinho tímido, mas ele vai falar sobre o grande milagre que Deus fez na vida dele.
E muito obrigada a todos vocês que oraram pela vida do meu filho, que oraram pelas nossas vidas. É muito bom nós sabermos que tem pessoas que nos ajudam quando precisamos. Amém? Eu não tenho muitas palavras, eu fico aqui tentando falar de uma forma que todos vocês entendam, mas eu ouvi uma frase que, tipo, milagre não se explica, milagre se vive. E é verdade. Não tem como eu ficar aqui explicando para vocês o que Deus fez, porque é algo sobrenatural, é algo que às vezes nem eu mesma entendo, eu só consigo viver e ser grata a Ele por isso. Então, o que eu quero pedir para que vocês sempre mantenham a sua fé em Deus, independente de qualquer coisa, nunca perca a sua fé, porque o Senhor está sempre ali do ladinho, pronto para nos ouvir. Só basta a gente acreditar mais um pouquinho e esperar e não murmurar, não questionar o porquê de nada, porque Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e só cabe a nós aceitar e pedir para Ele manter a nossa fé firme. Amém? E eu gostaria de agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.